Oi, tudo bem? O Amigo Animal começando. E a gente quer mostrar nesse bloco para vocês a rotina de uma instituição de proteção animal, que é o Instituto Viva Bicho. A gente lida com vários desafios diários. E entre os desafios diários, infelizmente, algumas vezes a gente tem que falar não. E outras vezes a gente não tem como recusar. E outras vezes as coisas caem no nosso colo e a gente não sabe o que fazer. É o caso que nós vamos contar para vocês agora, de uma cachorrinha que foi batizada com o nome de Aurora. A Aurora veio de um pedido nas redes sociais, de uma cachorrinha que havia sido atropelada se não me engano, na Via Anchieta. Mas, para esclarecer essa história, eu estou aqui do lado do Bianca. A Bianca trabalha aqui no Hospital Viva Bicho, é uma auxiliar de veterinário, uma estudante de medicina veterinária. E a Bianca acabou adotando a Aurora, porque a Aurora também acabou caindo no colo dela. Então, Bianca, como é a história da Aurora? 2 meses atrás teve esse pedido de uma cachorra atropelada na estrada, é isso? Isso, ela veio para fazer raio-x, né? Aqui ela tinha a ONG deu todo o suporte de ajuda com consulta, raio-x. Uma pessoa trouxe, uma pessoa que encontrou que trouxe, é isso? Isso, uma pessoa encontrou e a trouxe. Ela chegou sem andar para cá, né? E aí ficou com a gente na ONG, só que aí começou todo o tratamento dela, porque ela era um animal que tinha problemas em andar com as patas de trás, né? E com medicação ela começou a andar, a gente começou a fazer fisioterapia, acupuntura nela. E com o tempo, né, o passar do tempo, uns 25 dias depois, que ela tinha que começar a terminar a medicação dela, aí começou a luta tudo de novo. Ela parou de andar, né? E hoje a gente ainda está tentando encontrar qual que é o diagnóstico do que ela tem. É uma cachorrinha que sente muita dor. Ela é filhote, né? Ela possivelmente tem uns 10 meses. Já veio castrada, então possivelmente já tinha algum dono há algum tempo. E aí, por esse problema, né, tentaram descartá-la. Então, assim, são milhares de histórias. Falam, né, que ela foi atropelada. Algumas pessoas falam que ela foi atropelada, mas por esse histórico a gente acha que ela apresentou isso na casa de alguém, porque ela está castrada, e por ter parado de andar, de alguma forma, a abandonaram, né, na beira da estrada. Isso mesmo. Porque, pelos indícios, ela não veio com nada machucado, ela veio gordinha, ela veio bem bonita, assim, até cuidada, né? Então, ou a gente acha que é paulada, né? Porque ela é meio assim com os cães, ou realmente, infelizmente, foi abandonada porque começou a apresentar esses problemas e a pessoa não quis, né, dar adiante ao tratamento dela. A pessoa que trouxe, simplesmente trouxe. Né? E, assim, disse que não tinha condição nenhuma. Não é praxe da gente aceitar uma coisa dessas. É um caso muito esporádico. E, a partir daí, ela andou uns dias e depois ela gritava muito, gente. A gente não tem isso gravado porque a gente nunca está preparada. No momento desse de sofrimento do animal, está com uma câmera ali filmando o sofrimento do animal. Mas ela gritava muito, 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 muito de dor. E isso trouxe uma angústia muito grande para a gente, até que a gente acabou levando a Aurora, que é o nome dela, para São Paulo, para uma consulta com um neurologista, que é o Dr. João Pedro, que, a meu ver, é o maior neurologista do país. Eu diria até que um dos melhores do mundo. Esse cara consegue identificar o que tem um animal sem olhar exame, é só com a palpação. Né? Então, quem tem cachorro com problema neurológico ou gato, procure o Dr. João Pedro, porque esse cara não existe, né? Ele é, assim, de uma atenção imensurável. Ele viu a Aurora, né? Ele já logo percebeu que ela tinha problema em dor cervical, né? E era algo muito difícil, porque aqui em Santos a gente estava tentando ainda diagnosticar, saber se era dor, se era alguma coisa neurológica da cabeça. Então, quando a gente foi para São Paulo, né, com angustiado sabendo se ele ia ou não conseguir desvendar. Já foi com indicação aqui do Hospital Viva Bicho, né? Isso. E aí logo ele já conseguiu, falou assim, olha, ela tem problema cervical, ela sente muita dor. E aí, ele falando isso pra gente, abriu muito nossos olhos com todo o histórico que ela vinha tendo, né? Com as dores, que ela não... ficava para andar, ela andava meio tortinha, para virar, ela não virava o pescoço completo. Então as coisas vão batendo, né? E agora
ela está fazendo uma ressonância magnética, vai fazer uma ressonância magnética, e o resultado a gente já vai apresentar para vocês. A doutora Marina, como vocês viram, está fazendo aplicação de ozônio na Aurora para aliviar essa compressão, essa dor na coluna dela, que a gente supõe que ela tenha, que foi identificada pelo neurologista, né, Marina? O que você sentiu? Na verdade, ela está sem sensibilidade nenhuma na coluna ainda, né? E a ideia do ozônio foi justamente promover uma ação anti-inflamatória. Em alguns pontos, ela já está voltando a ter reflexo de dor profunda. Então, a gente também consegue promover um efeito analgésico. Como o neurologista destacou para a gente, é um animal que não está demonstrando dor, o que não significa que ela não sinta dor. Então, a gente quer promover esse bem-estar para ela ter uma qualidade de vida dentro da internação, até a gente terminar esse tratamento por completo e fechar o diagnóstico. É super importante o que você falou. Ela não está demonstrando dor, mas isso não quer dizer que ela não sinta dor. Porque os animais, diferentemente da gente, não gemem por qualquer coisinha, né? Eles aguentam, e quando eles chegam a verbalizar, é porque essa dor já está insuportável, né, Marina? Exatamente. Tinha um professor meu que sempre ressaltava isso pra gente, que a gente tem que lembrar que a gente domesticou seres selvagens. Então, na natureza, os carnívoros, os gatos, os cães, eles são predadores. Então, eles, em última instância, vão demonstrar algum tipo de sofrimento e algum tipo de fraqueza. Até para não serem atacados. Exatamente, como forma de proteção. Então, é aí que a gente entra naquela questão da veterinária que vai muito além do que a gente está vendo. A gente precisa ler nas entrelinhas e aí associar a questão dos exames complementares com a clínica, com pequenos detalhes. A Aurora ali mesmo, teve um momento em que eu falei, olha, pessoal, ela está sentindo aqui, ela não se moveu, mas o olhar dela mudou, a musculatura enrijeceu, a patinha deu uma esticada. Então, são pequenos detalhes que no momento da terapia, no momento de um tratamento, a gente precisa ficar muito atento. Tá bom, obrigada, doutora, e parabéns, viu? Muito obrigada pela atenção que você está dando para a Aurora. Obrigada. Bom, gente, já passou uma semana que a gente começou a contar para vocês a história da Aurora. E agora a gente já tem um retorno da ida da Aurora para fazer a ressonância magnética em São Paulo. Foi feita a ressonância, eu estou aqui do lado da Bianca, que é a tutora dela, a pessoa que, desde que ela chegou na internação do Hospital Viva Bicho, se apaixonou por ela e se responsabilizou por ela, e agora ela pertence à Bianca, né, Bi? Ela é meu xodó, né? A gente levou ela para fazer a ressonância, né? Solicitada do Dr. João Pedro, e a gente tem boas notícias. A gente descobriu, né, finalmente o que ela tem, que é uma doença chamada mielite, que é uma inflamação na medula, né? Possivelmente deve ter sido causada por uma sinomose mal curada quando ela era ainda menor. Como a gente ainda não sabemos de onde ela veio, né? Qual que é o histórico, então ficou muito ainda assim, possivelmente realmente deve ter tido uma sinomose para ter causado essas sequelas nela. Mas a boa notícia é que tem tratamento, né? Tem tratamento, ela já está com tratamento, que é uma medicação que ela toma em 2 dias, e ela está melhorando. Conforme a gente continuou com a fisioterapia, né, a acupuntura, ela tá assim, de 0 a 10, ela já tá 4, entendeu? Então, assim, já tá voltando os movimentos das patinhas de trás, já tá tentando firmar e ficar um pouquinho em pé sozinha, e lutando, né, para que ela volte, né, a correr, e ela adorava uma praia, então que volte a correr na praia, né? Essa história, gente, é que a gente que trabalha com bem-estar animal sabe o quanto é caro hoje em dia cuidar de um animal. Sabe que o nosso governo, e assim como o governo de muitos outros países, infelizmente isso não é uma prerrogativa só do Brasil, ainda não entenderam que o animal doméstico, ele hoje já faz parte do seio familiar.
E assim como existem, por exemplo, vacinas obrigatórias, vacinas distribuídas pelo governo para as pessoas, tem que existir vacinas contra determinadas doenças, como essa que a Bianca falou, a sinomose, que é a doença que mais mata esses animais, principalmente de pessoas que vivem têm uma qualidade de vida de alta vulnerabilidade, pessoas que a gente pensa assim, mas então não poderia ter cachorro. Concordo, mas tem. Então, a realidade é outra. Tem. E acreditem, ainda essa semana vivemos isso. Uma pessoa com total condições, com dinheiro, não queria mais um filhote que ela disse que achou na rua, mas a gente já acha que não, que era dela. Ela entregou para um morador de rua e deu R$10 para ele. Vocês sabem como a gente descobriu? Porque ela levou esse filhote, o morador de rua, eu não gosto de falar morador de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, levou esse animal na nossa ONG, na nossa instituição, dizendo que a moça tinha acabado de sair da instituição, querendo entregar para a gente. Então, assim, a vacina é fundamental. Esses animais que ficam nas ruas, filhotes, principalmente filhotes, a chance deles morrerem por sinomose é muito grande. Isso que acontece com a Aurora, simplesmente, ela tinha um tutor que não vacinou. Porque a vacina é cara, né? Vamos tomar cerveja, mas quer ter um cachorro. Então, olha o que aconteceu. Muito provavelmente, gente, ela não foi se arrastando para a rua e ficou na beira da estrada sozinha. Alguém colocou essa cachorra ali, né? E aí, as pessoas que passavam e viam, qual era o histórico? Tem uma cachorra atropelada aqui perto da avenida. E, na verdade, não era. Só que isso tem um custo muito alto, né, gente? Uma ressonância magnética, hoje, não custa menos de R$2.000. Graças a Deus, a gente tem condições. A Bianca teve essa condição de ajudar, de dar o tratamento que esse animal precisa. Mas quantos não têm? E quantos acabam sendo eutanasiados por um diagnóstico errado? Porque não tem condições de fazer o exame. Então, a gente pede que a gente comece a lutar por isso. Os animais têm direito, sim, a receberem vacina gratuita do governo, a terem exames gratuitos. O exame gratuito é fundamental para que o profissional da medicina veterinária consiga fazer um diagnóstico correto. Eles têm que ter o quê? Mediunidade para descobrir o que tem o animal? O animal, além de tudo, não fala. Então, como é que eles vão descobrir exatamente quanto tempo eles vão levar para descobrir o que tem aquele animal? Se ele tem o exame, é muito mais rápido e, consequentemente, menor sofrimento para o animal. Então, a gente só veio encerrar a história da Aurora para dizer que a Aurora está começando a andar. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, ou já está mostrando, não sei. E para que tenha um final feliz. Não é sempre que a gente consegue ter, a gente vai contar histórias tristes para vocês também, mas nessas histórias todas tem a nossa tentativa de não desistir nunca. Quero deixar aqui no ar o parabéns para a Bianca, que ela adora cachorro grande, resolveu assumir um que não manda. Imensa. Então, é assim, é uma pessoa jovem que tem toda a vida pela frente, mas ainda assim tem tempo no coração dela para se dedicar para um animal que está precisando. Quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, porque sem a ajuda do meu trabalho, da Viva Bicho, eu não conseguiria sozinha, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, Leila, a Mari, ao Instituto inteiro por me ajudar. E a Aurora também, né? A Aurora agradece muito. Quando daqui a pouco ela tá correndo atrás dos cachorros aqui. Assim, que não é santa, viu, gente? Não é santa. Voltando com o programa Amigo Animal e dando continuidade ao programa de hoje, que a gente está mostrando mais ou menos a rotina de uma ONG de proteção animal, agora a gente quer contar a história para vocês de que essa semana a gente recebeu um pedido desesperado, foi postado nas redes sociais um pedido desesperado de uma cachorrinha que havia sido atropelada por um trem. É numa região em São Vicente, onde eu acho que já é o 3º ou 4º animal que o Instituto Viva Bicho resgata por atropelamento, nesses casos pelo trem. E essa cachorrinha já estava, segundo a história que nos contaram, já estava há dias nessa situação que vocês estão vendo aí na foto. E o que é pior, gente, ela estava com filhotes. E, assim, a dificuldade das pessoas que moram nessa região, quando a gente falou, pode trazer, traga,
não conseguiam transporte, não conseguiam trazer, não sabiam dizer o endereço direito e todas aquelas dificuldades que implicam no resgate. Eu estou aqui do lado da doutora Thalita Finotti, que ela é médica veterinária do Hospital Viva Bicho, que é um hospital particular, que quando o Instituto Viva Bicho precisa de algum atendimento emergencial, a gente sempre solicita para o hospital, porque não é sempre que eles conseguem atender. Aliás, a gente sempre frisa que quem tem que atender e tem a obrigação de fazer esse tipo de atendimento é o poder público, que tem andado completamente omisso na Baixada Santista. Então, a gente primeiro quer agradecer essa parceria com o Hospital Viva Bicho e agradecer a doutora Thalita, que foi quem deu os primeiros socorros para... Como é que ela se chama agora? Heloíse, verdade. Heloíse, isso mesmo. Que eu falei Heloísa, a pessoa que batizou me chamou a atenção. Não é Heloíse. E a doutora Thalita vai poder falar um pouquinho do estado em que ela está, né, Thalita? Oi, gente. É um animal que chegou muito debilitada, bem desidratada. Ela estava assim há muito tempo. Pelo menos uma semana, porque a pata dela estava com míase, né? Que são aquelas larvas que são uma fase da mosca. Comendo grandes, ela por dentro. Sim, ela estava comendo o membro dela, né? Que já estava amputado. Perdeu muito sangue, ela tem algumas alterações importantes nos exames de sangue, vai precisar amputar, mas a amputação depende também da melhora clínica dela. Devido ao estado debilitado que ela chegou, não foi possível colocar ela logo em cirurgia para poder amputar esse membro, que é fato, é um foco de infecção, mas que ela precisa melhorar um pouco para poder ir para a cirurgia. Então, gente, essa cautela é muito necessária, né? A aflição da gente é que o animal seja operado rapidamente, mas o estado em que ela estava não é de hoje que esse animal foi atropelada, foi amputada, estava com os ossos para fora, cheio de bicho nas patas, ela sendo comida viva, ela não tinha mais forças para chorar. Ela uivava baixinho, porque ela já estava perdendo as forças. Está começando a se recuperar agora. A gente está com uma preocupação grande porque ela não come, está comendo muito pouco. Para poder entrar, os exames de sangue dela não estão bons, né? E a gente está torcendo muito para que ela resista e consiga, com sucesso, ser operada. E aí, a pessoa que trouxe, Thalita, você sabe, a pessoa... Muito simples, trouxe a cachorra e deixou os filhotes no mesmo local. Aí, imediatamente, a gente mandou um taxi dog buscar esses filhotes. Eles chegaram, estão aí para vocês verem. Um dos filhotinhos já estava mordido, né, Thalita? Pois é. Na tentativa de socorrer esses filhotes, a população acabou colocando os 4 para mamar com outra fêmea que também estava com filhote em mesma época, né, de tempo de vida. Infelizmente, a fêmea não aceitou e acabou machucando de forma grave, levando em consideração o peso e idade do animal, esse filhotinho, um dos filhotes, né? Então, agora a gente está tratando esse filhote, ele dos 4 é o mais grave, mas tem um bom prognóstico e agora tem um pouquinho de paciência. Eles são muito pequenos, ainda estão tomando leite, ainda não comem ração, não tem os dentes ainda, então a gente tem uma expectativa de idade ali entre 25 e 30 dias. É muito triste, né, gente? A gente vê, né, Thalita, a gente vê que os animais estão nessa situação, largados na rua, na chuva, no sol, assim, na esperança de que alguém se habilite a pedir socorro para eles, né? Olha quanto tempo essa cachorra decepada pelo trem ficou pedindo socorro. Então, assim, a gente torce muito para que um dia a sociedade se sensibilize mais e se mobilize mais. A gente, não estou cobrando, né, porque ninguém é Deus, mas se fosse um ser humano, será que ele já não teria sido socorrido? Então, é nisso que a gente tem que pensar. A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, porque eles são iguaizinhos a nós. A única diferença é que eles não têm inveja, eles não têm ódio e eles não têm o espírito de vingança. Então, eu costumo dizer que eles são muito superiores a nós. Mas o prognóstico da Heloíse é ótimo e a gente vai mostrar para vocês depois que ela for amputada, na hora que ela estiver melhor e até na hora que ela ganhar um lar.
não posso deixar de dizer que esse resgate com esses filhotes foi feito em parceria com a ONG Patinhas que Brilham, a ONG onde a Ângela Bandeira e o Adilson Bandeira estão à frente. É que os pedidos têm sido muitos, a toda a Baixada Santista. Então, a gente está começando a se dividir. Até porque, assim que nós pegamos essa ninhada com essa mãezinha, e a Ângela se comprometeu, cuida deles que depois eu fico com eles para doar, imediatamente no mesmo local surgiu uma outra mãe com mais 8 filhotes, que fez um buraco na terra onde ela deu cria. E a Ângela me mandou as fotos e falou, eu vou ter que pegar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, gente, está muito difícil. A gente precisa que o poder público da Baixada Santista, que não seja 6 meses antes das eleições, mas que eles se mobilizem desde já para que ganhem a credibilidade da população. Porque a população não é mais boba, né? Não é distribuindo ração os meses antes das eleições que eles vão se tornar pessoas em que a população confie. Isso tem que começar muito antes, né? Porque não se brinca com vida, pelo menos a gente não, tá bom? E a gente fica por aqui, a gente quer que vocês tenham um final de programa maravilhoso e para isso a gente vai mostrar um videozinho dos primeiros passos do Eliseu, que ficou de pé e que, graças a Deus, né, Thalita, está super mal-humorado e já está querendo morder a gente. Agora ele já começa a mostrar a personalidade dele, agora ele começa a ter... realmente, ele começa a sentir... Ele vai ser gato, né? Exato, ele está começando a ser gato, porque agora ele tem energia para gastar com isso, que antes ele não tinha, né? Tá indo bem, que bom, graças a Deus. Tá indo bem e a gente fica feliz quando ele mia bravo pra gente, fica feliz quando ele se vira para morder a gente, né? A gente também, eu acho que não bate muito bem. Ficar feliz por levar mordida é demais, né? Mas fiquem com as imagens dele, fiquem com Deus, um bom final de semana. Ele tá comendo coisa sozinho. E aí, filho? Vou acordar? Vai mais um pouquinho. Vamos dar mais um pouquinho, vai? Ai, eu vou poder chorar, sabia?